Olá, que bom estarmos juntos para mais uma reflexão. Hoje vamos mergulhar num dos conceitos mais poderosos da fé cristã, a ideia de ser um sacrifício vivo. Parece até um pouco contraditório, não é mesmo? Um sacrifício que está vivo? Vamos desvendar juntos o que isso realmente significa. Sabe, quando a gente ouve a palavra sacrifício, muitas imagens podem vir à mente. Talvez rituais antigos, ofertas no altar. Mas a fé cristã, especialmente através do apóstolo Paulo, deu um significado completamente novo para essa ideia. Então vamos analisar isso mais a fundo. O apóstolo Paulo pegou um costume milenar e apresentou uma perspectiva totalmente nova. Ele nos convida a entender o sacrifício não como o fim da vida, mas, na verdade, como a maneira de viver a vida. E aqui está o ponto central. Para Paulo, isso não era só uma teoria bonita. Ele viveu essa verdade. Ele enxergava a própria existência com todas as lutas e alegrias como uma oferta contínua a Deus e também à comunidade. Para conseguir explicar essa entrega total, Paulo usou uma metáfora muito poderosa, tirada de uma antiga prática de adoração. É uma imagem que nos ajuda a entender o propósito que ele via para sua vida e até mesmo para sua morte. Essa prática se chamava libação. Era basicamente assim: alguém derramava um líquido precioso, como um vinho de qualidade, como um ato de devoção. Era um gesto simbólico, onde algo de valor era completamente entregue, sem esperar nada em troca, só por adoração. Agora, olha só que incrível como Paulo aplica essa imagem a si mesmo. Ele diz que, mesmo que a sua própria vida seja derramada como essa oferta, ele se alegraria. Mas por quê? Porque ele via que a sua entrega pessoal acabava fortalecendo a fé das outras pessoas. E o que é fascinante aqui é que a libação não era um sacrifício isolado. Ela geralmente acompanhava uma oferta maior. Paulo via sua vida justamente assim, como esse complemento, a oferta final que completava o sacrifício de fé que a comunidade já estava fazendo. Bom, agora vamos sair um pouco do exemplo pessoal de Paulo e pensar num princípio universal que ele ensinou a todos os cristãos. Como essa ideia de sacrifício se aplica no nosso dia a dia, na prática? Essa passagem aqui é a chave de tudo. Paulo nos chama a apresentar nossos corpos, ou seja, nossas vidas inteiras, como um sacrifício vivo. Não algo morto num altar, mas uma vida ativa, santa e dedicada a Deus. E ele chama isso de culto racional. Esse quadro aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. A gente sai de um ritual com animais mortos para uma dedicação do corpo e da mente vivos. A gente deixa para trás um ato externo, pontual, para abraçar um culto racional e contínuo, que se torna um verdadeiro estilo de vida. E como é esse culto na prática, então? Paulo descreve um processo em 3 passos. Primeiro, recusar-se a ser moldado pelos padrões passageiros do mundo. Segundo, buscar ativamente a transformação. E terceiro, e talvez o mais importante, permitir que a mente seja renovada. É muito importante a gente notar que essa não era para ser uma jornada solitária. Esse chamado para ser um sacrifício vivo sempre foi vivido em comunidade, com um apoiando o outro. A responsabilidade de viver essa entrega não era exclusiva dos apóstolos ou dos líderes, não. Era um convite para cada membro da igreja primitiva, e esse chamado ecoa até hoje para toda a comunidade de fé. Eles colocavam isso em prática de formas muito concretas. Compartilhavam a fé ativamente, transformavam seus lares em centros de estudo e estavam preparados para explicar suas crenças. Séculos depois, pioneiros como os adventistas seguiram esse mesmo padrão. E tudo isso nos leva, inevitavelmente, a um momento de reflexão pessoal. Como esses princípios todos se aplicam a nós, aqui e agora? Essa citação nos confronta diretamente. Aqueles que vieram antes de nós fizeram grandes sacrifícios pessoais, se oferecendo como verdadeiros sacrifícios vivos. A pergunta que fica no ar é: e quanto a nós? Vamos pensar nisso por um momento. No nosso contexto, com os nossos desafios e as nossas oportunidades, o que significa apresentar a própria vida como uma oferta a Deus? Essa é uma pergunta que convida a gente a fazer um inventário honesto de prioridades, de tempo, de recursos, o que cada um está disposto a derramar como oferta. E, finalmente, a resposta para essa pergunta não é para os outros, mas para cada um de nós. Ela revela o estado do nosso coração e o nível de compromisso com uma fé que é vivida ativamente. O convite para ser um sacrifício vivo é radical, é transformador e, no fim das contas, profundamente recompensador.
Foi um prazer analisar este tema. Fica o convite à reflexão sobre esses pontos e se esta mensagem foi inspiradora, curta e compartilhe. Até a próxima!